Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o História na Web 3.0. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo divino. O que ele é? Quem está envolvido? Quem ganha? Quem perde? Por que aconteceu? Quais são as consequências? Certo? Não esquece de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dá aquela força. Bora pra vinheta. Primeiro, a gente tem que ter uma noção de o que é o absolutismo. O absolutismo é a transformação do poder feudal. Tínhamos o feudalismo, vários senhores feudais, eram donos de uma determinada quantidade de terra. A gente tem que ter uma noção que, à medida que o pessoal ia saindo dos feudos, os burgos, que eram construções, iam crescendo. Lá tinham os oficiais, né? Tinham as corporações de ofício, tinham sapateiros, tinham um pessoal que trabalha com ferro, couro, enfim. Eles começaram a ganhar dinheiro, começou a vir as caravanas do Oriente. E as caravanas, para chegar nos burgos, tinham que passar pelos senhores feudais. Ali, eles tinham que pagar taxa para cada um dos senhores. Então, o que aconteceu? A partir disso, os burgos e o pessoal da caravana financiaram apenas um único senhor feudal para ser o grande, para centralizar o imposto. É a partir daí, pessoal, que surge a figura do rei. Ele vai subtraindo, vai derrotando, vai comprando, vai agregando os outros feudos ao seu só, até ter uma grande, vasta quantidade de terra aos seus domínios. A partir daí temos a perca um pouco dos senhores feudais, né? Ainda existem, mas em menor número, e submissos ao grande, né? O que foi financiado, que se tornou o rei, e a concentração do poder, das riquezas, dos impostos e da violência na mão desse mesmo. Por que o monopólio da violência? Por quê? Porque, vamos supor assim, a gente tem uma caravana vindo do Oriente, ela teria que chegar nesse ponto aqui. Até chegar aqui, pum, teve que parar no senhor feudal, pagou o imposto, pum, aqui foi assaltado, pum, aqui pagou mais o imposto, aqui pagou mais o pedágio, aqui foi assaltado. Bom, se eu conseguir fazer tudo isso aqui ser dono de um só, um apenas vai se responsabilizar pela minha segurança e pela coleta dos impostos e pedágios. Então vou chegar aqui, ó, vou ser escoltado, vou pagar meu pedágio e vou com segurança até o local. Se acontecer alguma coisa aqui, é responsabilidade desse rei dar fim nos bandidos ou me ressarcir. Então isso facilitou para todo mundo, exceto, é claro, para os outros senhores que também coletavam impostos e acabaram sendo subjugados por esse grande. É mesmo? E um fato interessante é que assim, ó, o absolutismo ele é absoluto em certo ponto. Não existe assim mesmo um limite, né? Não é que o rei pode fazer tudo. Não, existem uns limites para o poder do rei, principalmente em frente à Igreja Católica. Mas existe pouca fiscalização, né? Controle. Quem é que vai controlar o rei? Então, assim, existia uma outra força que batia de frente com o rei, que era a Igreja Católica. Ela é a única que tinha certo poder de enfrentamento para os reis da Europa naquele momento. Que bom! A principal função do rei, vamos lá de acordo com o textinho, é garantir o funcionamento da sociedade, ou seja, os feudos, os pequenos feudos e burgos estavam dentro das terras desse novo rei. Então ele tinha que fazer estradas, tinha que ter um exército para garantir segurança, tinha que recolher impostos, né, para que esses serviços fossem feitos e para se bancar, né, como rei, sendo que ele tinha a palavra de Deus ao seu lado. Como assim a palavra de Deus? Não sei. Absolutismo divino, pessoal. O rei era um escolhido de Deus. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quem é que dá o carteiraço ali que Deus escolheu ele? A Igreja Católica. Por quê? Porque o rei também financiava a Igreja Católica, que era um dos dois grandes poderes daquela época. Então a gente tem que ter uma noção, sim. Existia rei? Sim. Porque a Igreja Católica dava o carimbau. Por isso, absolutismo divino. Legal! Bem louco! Aqui a gente tem um pouquinho da estrutura do Estado absolutista. O rei sempre no centro, né? O dinheiro dos impostos vinha dos artesãos, da burguesia, que trabalhava nos burgos, né? Ou seja, aqueles trabalhadores mais autônomos. Temos os camponeses, eles pagavam impostos aos senhores feudais e direto ao rei. E os senhores feudais, bom, eles sustentavam o rei, juntamente com a Igreja Católica, e assim recebiam seus benefícios também. Ou seja, só quem se beneficiava que estava em torno do rei. O resto só pagava, era submisso e tinha que pagar impostos. Que merda, hein? Como funcionava a administração no absolutismo divino? Temos noção que o rei, ele é o senhor, né, daquela terra, então para protegê-lo deveria existir um exército fiel, bem treinado, enfim. Para existir um exército equipado, bem treinado, com cavalos, com armas, lanças e tudo mais, bom, haja imposto, né, que é a partir do dinheiro que a gente fazia as coisas. Aquele de impostos
Burocracia. Por que tem sempre a burocracia na formação de estados mais complexos? Porque não é só fazer as coisas, pessoal. Tem que ter registro. Porque a partir do registro escrito, tu pode cobrar, tu pode provar qualquer coisa, né? Para fazer alguma coisa dentro do território real, desse estado de um decreto, enfim. A burocratização ela é necessária em sociedades mais complexas. E temos a padronização. Isso sim é interessante de frisar, porque daí a partir todo aquele território é padronizado uma moeda, geralmente cunhada com a cara do rei, uma língua padrão e a religião padrão, que geralmente era a Igreja Católica. Já avisei que vai dar merda isso. Lembrando que nasce nesse período também, fora dos burgos, né, a burguesia. A burguesia, lembrando, ela nasce nos burgos, que é o burguês que trabalha, né? Ele é autônomo, ele é um artesão, ele é um carpinteiro, ele é um ferreiro, enfim, ele ganha a sua vida fora do feudo. E ele começa a recolher muito dinheiro a partir do renascimento econômico, né? Temos a inserção de artigos do Oriente muito mais valorizados. A partir dali a gente tem também a fuga da troca, né? Da permuta, né? Não te dou uma blusa por uma calça, não, eu quero ouro, eu falei que quero ouro. Que o rei defende os interesses da burguesia, ou seja, a burguesia quer lucro, o rei quer dinheiro. A Igreja Católica condena isso. Bom, isso futuramente vai dar pano para manga nas reformas protestantes, mas isso é futuramente. Essa aqui foi mais uma noçãozinha para a gente ver que existe a mão da Igreja no poder do rei, a mão do Oriente na criação de um reino. Então assim, pessoal, tudo é um contexto, nada sai por acaso, tudo acontece numa sequência de fatos. Temos o feudalismo, que era a principal forma econômica a partir da queda do Império Romano. O feudalismo começou a juntar com vários pequenos produtores de terra, viraram grandes. A partir desses grandes começou a vir produtos do Oriente, precisavam de um único grande. Bom, centralizamos o poder, a Igreja Católica deu aval, nasce o rei. Certo, pessoal? Esse aqui foi uma trilha do absolutismo divino, como ele surgiu, alguns principais aspectos. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Quem puder deixar o likezinho no vídeo eu já agradeço, muito importante. Se inscreva no canal se não é inscrito, se já for, recomende. Por favor, vamos tentar bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Muito obrigado e até a próxima.